Fala, nação rubro-negra e amigos do canal, sejam todos muito bem-vindos. Nesse vídeo eu falarei da provável escalação do Flamengo contra o Atlético Mineiro, o jogo da 17ª rodada do Campeonato Brasileiro 2025. E o mais querido segue aí com uma lista extensa de desfalques. E o Felipe Luiz pode ter o retorno importante no meio de campo aí, galera. Passarei todas as informações aí, então de olho na liderança. O Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro neste domingo, dia 27 de julho de 2025, a partir das 20h30, 8h30 da noite, horário de Brasília, no Maracanã. O jogo da 17ª rodada do Brasileirão Série A 2025. O mais querido vem de vitória importante contra o Red Bull Bragantino fora de casa e está na vice-liderança com 33 pontos conquistados, apenas um de diferença para o Cruzeiro e um jogo a menos, né? Então, para o embate aí, Felipe Luiz segue com uma lista extensa de desfalques e não deve contar com o Wesley, que está em negociações com a Roma da Itália. E Flamengo, então, pode ter o retorno importante aí no meio-campo. Então, fora de confronto diante do Bragantino aí, né? Por um controle de carga, Alan deve retornar aos 11 inicial do Flamengo contra o Atlético Mineiro. De La Cruz, que foi baixa na partida passada, pelo mesmo motivo aí do volante, também pode ficar à disposição de Felipe Luiz. E por outro lado, a lista de desfalques segue extensa, com Eric Pulgar com fratura no pé direito, Alexandro lesão na coxa, Ayrton Lucas com lesão na canela, Gonçalo Plata problema no músculo adutor da coxa direita e Danilo com lesão na posterior da coxa direita. Então, galera, a provável escalação do Flamengo tem no gol, Agustin Rossi, um dos grandes nomes aí do mais querido na temporada, o argentino vem de boas atuações e fez aí uma defesa espetacular contra o Bragantino, evitando o gol de John, né, em uma cobrança de falta. Na lateral direita, Guilherme Varela, né, com a provável saída de Wesley ainda não confirmada, a tendência é que o uruguaio seja titular da posição. E o defensor sempre é acionado pelo comandante e no jogo passado atuou improvisado na lateral esquerda, né? Então na zaga aí, né, o Léo Pereira, mesmo com o erro no gol do Bragantino, aí o defensor deu a volta por cima e anotou o tento de empate do mais querido aí no confronto. Com Danilo fora de combate, o zagueiro deve seguir nos 11 inicial. Outro zagueiro que deve ser titular é Léo Ortiz, que, apesar aí de vacilar em alguns lances, aí o jogador teve uma atuação segura contra o Bragantino e segue entre os melhores zagueiros do futebol brasileiro. Na lateral esquerda, aí o Matias Vinha, acionado aí no decorrer da partida passada, o uruguaio foi um dos principais jogadores do Mengão, e a boa atuação pode render uma vaga entre os titulares, principalmente devido aos desfalques no setor, né? Já no meio-campo, aí o volante Alan, né, fora do último jogo, aí o volante deve retornar para a partida no Maracanã. Titular da equipe após a saída de Gerson, o jogador coleciona boas atuações. Se não jogar, a outra alternativa é o jovem Everton Araújo, que jogou muito bem contra o Bragantino. Já o outro volante, Jorginho, titular absoluto desde a Copa do Mundo de Clubes, o Meia não manteve aí o mesmo nível da atuação das últimas partidas, né? Muitos jogos aqui no Brasil. Então, contra equipes paulistas aí, mas segue aí como peça fundamental aí na marcação pelo setor central. Já o meio de armação, aí o de Arrascaeta, né, um dos astros e entre os mais decisivos aí do clube, o uruguaio teve papel importante na vitória do mais querido, cedendo aí uma assistência aí, né? Então, outro atacante aí, o Luiz Araújo que foi destaque nos últimos meses, com gols importantes aí, então o ponta aí não esteve no seu melhor dia do confronto diante aí do Bragantino, mas a outra alternativa é o jovem Wallace Ian, esse sim entrou muito bem na partida e deu passe para o gol de Wesley, né? Atacante Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique também de volta à posição de origem. O atacante também não estava inspirado em Bragança Paulista e pouco contribuiu para as jogadas ofensivas aí do mais querido. E o Flamengo só melhorou com a saída dele, né? E o atacante Pedro, titular pela primeira vez após o período turbulento, o centroavante não brilhou, todavia deve seguir entre os titulares contra o Galo aí, né? Deve ser o titular do Mengão. Mas é isso aí, nação rubro-negra.
Quero agradecer a todos pela presença aqui no canal. Em breve voltarei com mais informações do Mengão. Se liga aí, um forte abraço a todos e até a próxima!